Deixa-me fazer mais uma oração com você nesta hora. Feche os seus olhos, por favor. Querido Pai, estamos aqui diante do Senhor nesta manhã com um propósito de trazer da parte de Deus uma palavra que venha revelar o que está no teu coração para as nossas vidas. Que a partir dessa palavra, Senhor, ela não seja apenas para o nosso conhecimento, mas ela possa entrar em atuação e nós possamos colocá-la em prática. Que ela não volte para o Senhor sem antes cumprir o propósito pelo qual ela será enviada. A tua palavra, ela é viva e eficaz. Ela é mais cortante do que qualquer espada de dois gumes e penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas. E ela é apta para discernir os pensamentos e os propósitos do coração do homem, da mulher, do jovem, do adolescente, da criança. Que essa palavra nessa manhã, Senhor, seja essa espada que entra em nossos corações e produza vida. Em nome de Jesus. Amém. Nós estamos, durante este ano, falando sobre o estabelecimento do governo de Deus. E eu creio que a partir deste ano, no próximo, 2025, será um ano muito diferente para nós. Haverá uma completude através desse mês de novembro e o próximo mês de dezembro, para que o governo seja estabelecido, porque quando nós falamos de governo, na Bíblia nós nos referimos a um número 12, é governo, e durante esses 12 meses, nós estamos aqui como igreja, gerando esse estabelecimento desse governo. Então, a única coisa que eu posso esperar a partir do próximo ano é que, de fato, esse governo de Deus será estabelecido. Nós já entramos no ano profético, um novo ano profético no calendário bíblico. Já estamos vivendo um tempo muito especial ainda. Provavelmente no próximo mês eu estarei compartilhando um domingo sobre isso. Mas com base nesse ano do estabelecimento do governo e com foco nas 12 tribos de Israel, todo mês nós estamos trazendo um rema. E neste mês de novembro, queridos, sob a direção do Espírito Santo, nós falaremos sobre o 11º filho de Jacó, chamado José. E nós vamos declarar juntos que este mês será um mês de frutificação. Diga comigo, frutificação. Quando existe algo saudável, esse algo frutifica. Há um tempo atrás, aqui no jardim, caiu uma sementinha de uma palmeira, numa das palmeiras, num lado de um jardim que nós temos, e a sementinha começou a brotar. Eu e a pastora Priscila começamos a acompanhar essa sementinha, e chegou um momento que a gente disse assim: nós vamos ter que tirar essa palmeira daqui, porque ela vai estourar uma grande parte, o muro, ela está num lugar elevado, ela não pode permanecer ali. E a gente foi deixando, foi passando, a gente foi esquecendo. E essa semana eu olhei para aquela palmeira, ela já está maior que eu. Aliás, essa semana nós vamos removê-la. Se alguém quiser profeticamente levar uma palmeira para sua casa e plantar, só me diga, ou no sítio. Senhora, pois então é da senhora. Nós vamos removê-la. A senhora pode plantá-la no sítio profeticamente, uma palmeira linda, belíssima. Mas por que ela cresceu e frutificou? Porque ela é saudável. Se você vê como ela está, a coisa mais linda, verde, toda viçosa, as folhas dela cresceram. Nós não jogamos água, mas ela está exatamente no lugar onde a água cai. E ela foi
de uma certa forma, cuidada pelo próprio Deus. Queridos, quando nós somos saudáveis, nós frutificamos. Aquela planta, ela está crescendo, e eu tenho certeza que, não sei onde a senhora vai plantá-la, se no sítio, mas eu com certeza depois eu quero ir lá no sítio um dia e ver essa planta, ver essa palmeira, e ela vai continuar crescendo e frutificando, porque ela é saudável. E eu quero falar um pouco sobre isso durante esse mês. Os nossos estudos da célula desse mês estão poderosíssimos, riquíssimos. Esta semana e a próxima, nós falaremos um pouco sobre o que nós vamos ouvir aqui. E nas 2 últimas semanas deste mês, nós vamos estar falando sobre sermos frutíferos, mas para isso precisamos estar enxertados, ligados, conectados, habitando na videira. Esse vai ser um assunto durante esse mês nas nossas células. Como nós frutificamos. Aliás, quero abrir um parêntese e dizer a você que ainda não faz parte de uma célula. Procure uma. Esteja conectado com as pessoas. Como é importante, queridos, estarmos em comunhão juntos. Não fique fora de uma célula. Mas hoje eu quero compartilhar com vocês, nesse mês de frutificação, sobre o tema quando Deus acrescenta e multiplica. Quando Deus acrescenta e multiplica, é o tema que eu quero compartilhar, e ele refere esse tema, o tema quando Deus acrescenta e multiplica, refere-se como Deus não apenas acrescenta bênçãos, mas também multiplica. Aquilo que parece pequeno e insignificante, Deus faz do menor 1000. Deus não só acrescenta, não só adiciona, não dá mais, Deus multiplica. Eu afirmo, queridos, que acrescentar e multiplicar é o mesmo que frutificar. Eu afirmo isso nessa manhã. Acrescentar e multiplicar é a mesma coisa que frutificar, especialmente no contexto bíblico. Frutificação envolve crescimento, produtividade e a geração de algo novo, algo abundante. E quando Deus acrescenta, Ele aumenta aquilo que nós temos. E quando Ele multiplica, Ele potencializa e expande além daquilo que é esperado. Deus faz isso. Deus, Ele não apenas aumenta o que temos, somando, acrescentando, como Deus também potencializa, Ele expande, Ele multiplica, além daquilo que nós às vezes esperamos. Sendo assim, queridos, frutificar é o resultado de ambos, tanto do acrescentar, quanto do multiplicar, vem o frutificar. E hoje nós vamos entender quando é que Deus acrescenta, quando que Deus multiplica. José, ele foi, como eu já disse, o 11º filho de Jacó, nascido de uma concepção muito aguardada com Raquel, que Jacó na verdade guardou isso no seu coração. Por quê, pastor? Porque Raquel, queridos, foi a mulher mais desejada de Jacó. Quando Jacó encontrou-se com Raquel, a Bíblia diz que ele se enamorou por ela e ele queria estar com ela, e Labão preparou toda artimanhas várias vezes, e quando foi entregar a mulher para ele se casar, casou, ele percebeu que não era Raquel, era a irmã Lia. E aí nós vimos que durante 10 filhos, Jacó teve filhos com as mulheres, com Lia, com Zilpa, com as servas, mas não tinha tido ainda filho com a mulher desejada. E José foi o primogênito da mulher mais desejada de Raquel. Ele guardou isso. José não, Jacó. Jacó teve, José agora com a mulher mais desejada, que era Raquel.
E o significado do nome José se deu devido ao fato de que Raquel, no momento da concepção, no momento do nascimento do seu filho José, a Bíblia diz que nesse exato momento Raquel já pede a Deus um outro filho. O filho nasceu, José, e naquele momento que ele nasce, ela já diz assim que queria ter mais um filho. Por quê? Porque já tinha tido 10, esse era o 11º. A profecia já tinha dito que só seriam 12. E ela disse: eu quero fechar esses 12, eu quero mais um, Senhor, me dê mais um filho, além desse. Por isso, o nome dele significa que ele acrescente, que ele adicione. Acrescente significa adicionar. O nome José significa isso, acrescentar, adicionar. Nós vamos ler isso agora, você vai entender melhor. Está em Gênesis capítulo 30, versículo 22, diz assim: então Deus lembrou-se de Raquel, ele a ouviu e a tornou fértil. Diga assim: esta manhã Deus me tornará fértil. Você crê nisso? Nós já ceiamos, nós já profetizamos, e essa palavra, queridos, ela vai ser esse complemento para que nós recebamos da parte de Deus uma unção de fertilidade. Continua dizendo: ela engravidou, deu à luz a um filho e disse: Deus tirou de mim a minha desonra. Nós sabemos isso porque uma mulher que não tinha filho naquela época era desonrada. E deu-lhe o nome de José e disse: que o Senhor me acrescente ainda outro filho. Por isso que o nome de José significa que ele adicione, acrescente. Porque quando ele nasceu, ela disse: Senhor, já que o Senhor me tornou fértil, eu oro ao Senhor que o Senhor acrescente e me dê mais um filho, me dê mais um fruto do meu ventre. E a tribo de José, queridos, ela tem como um símbolo, no outro slide vocês viram, feixes ou feixes de trigo. E por que essa tribo tem esse símbolo de feixes de trigo? Isso tanto por causa da visão que José teve, como o próprio trigo que foi produzido no Egito. Por causa disso, essa tribo recebeu o símbolo do trigo. E é muito interessante que a tribo de José, ela se divide em duas tribos, tradicionalmente representada pelos seus 2 filhos, Manassés e Efraim. E nós vamos entender algo muito importante: como que isso aconteceu, como isso se deu. Isso aconteceu devido a uma bênção que especialmente Jacó, o avô dos meninos, liberou sobre eles. Jacó liberou uma bênção sobre Manassés e Efraim. Por isso a tribo de José se dividiu em 2 tribos. Quando você vai entender a história, queridos, houveram 12 tribos. Mas a tribo de José não foi contada entre as 12. E nem a tribo de Levi, no momento em que as terras foram repartidas. Por quê, pastor? Justamente por causa dessa profecia em que a tribo de José deixa de existir, passa a existir as 2 tribos, Manassés e Efraim. E a tribo de Levi não foi contada porque era uma tribo que trabalhava, eram os levitas que trabalhavam na casa do Senhor, e eles não receberam a herança de terra. Sendo assim, permaneceram então as mesmas 12 tribos. Mas no final da vida de Jacó, ele abençoou os filhos de José como se fossem os seus próprios filhos. Ele abençoou os netos como sendo seus próprios filhos, colocando-os no mesmo nível dos outros filhos que ele teve. Onde está escrito isso? Acompanhe comigo. Gênesis 48:5. Você vai ver que diz assim:
Agora, pois, os seus 2 filhos, que nasceram no Egito, antes que eu viesse ficar com você, ele estava dizendo isso a José, seu filho, serão reconhecidos como meus, Efraim e Manassés. Olha que interessante, Manassés nasceu primeiro, seria o primogênito, o nome dele deveria vir antes, mas aqui diz, ele dizendo, os seus 2 filhos são como meus. Primeiro ele não cita Manassés, o primogênito, ele cita Efraim, ele diz, Efraim e Manassés serão meus, como são meus Rúben e Simeão. Ele citou os 2 primogênitos dele, os 2 primeiros filhos, Rúben, o primogênito, Simeão, o segundo, comparou os 2 com os 2 primeiros filhos que ele teve. Esses 2 filhos, seu José, vão ser a partir de hoje como sendo meus filhos. Nós vamos entender algo muito lindo, queridos, nessa unção de acrescentar e multiplicar, resultando num frutificar. Isso elevou aqui Manassés e Efraim a um status de tribos completas. Disse que eles seriam trazidos iguais às outras tribos, essa profecia de Jacó, recebendo cada um uma porção da terra prometida, que não recebeu José, mas recebeu os seus 2 filhos. E essa divisão ocorreu, queridos, porque Jacó desejava honrar José. Isso não foi para desmerecer o pai, foi para honrar o pai. Que Deus trouxe a Jacó essa direção, honrando José, seu filho, honrando o pai desses 2 meninos. Por quê? Porque José havia sido desacatado no Egito, vendido como escravo, ficou numa masmorra, foi tentado de todas as maneiras, e como resultado a tribo de José é frequentemente, queridos, como eu diria, contada como 2 tribos. Em outras palavras, Manassés e Efraim, aqui estava aumentando assim o número das tribos de 12 para 12, como eu disse já no início, que a tribo de Levi não tenha recebido a porção da terra, e dessa forma o número das tribos que herdam o território permanecem em 12, de acordo com a promessa que havia sido liberada de Deus para Israel, que seriam 12 tribos. Agora, a tribo de José, como tribo única, deixou de ser reconhecida separadamente quando Jacó, olha que interessante, adotou os seus 2 netos como seus 2 filhos. Efraim e Manassés foram adotados como 2 tribos independentes, e esse reconhecimento da parte de Deus, através de Jacó, aos 2 netos, para honrar o pai, honrar José, antes da entrada dos israelitas na terra prometida, Jacó então abençoa os seus netos, declarando que eles teriam a mesma posição dos seus outros 2 filhos, como nós lemos em Gênesis 48, 5. Pastor, e aí, queridos, na prática, ao entrar na terra de Canaã e repartir a terra, não havia uma tribo de José. Em vez disso, havia 2 tribos de José. José estava entrando na terra através de 2 tribos. Nós vamos entender que eles receberam um território separado, sendo contados como 2 tribos distintas, separadas. Dessa forma, José foi honrado como patriarca das 2 tribos, mas a sua própria tribo foi desmembrada entre os seus descendentes, aqui Efraim e Manassés, ainda claro lá na época dos patriarcas. Na verdade, não é que José não teve uma tribo, o detalhe é que José, sendo primogênito de Jacó,
e Raquel recebeu uma porção dupla. Uma porção da herança 2 vezes. José, por ser filho de Jacó e Raquel, primogênito do primeiro relacionamento, do relacionamento mais desejado de Jacó e Raquel, Jacó não recebe uma tribo, José não recebe uma tribo, José recebe 2 tribos, uma porção dobrada. Nós vamos começar a entender quando é que Deus acrescenta e multiplica. Os 2 filhos, Manassés e Efraim, são representados agora através do papai, nessas 2 porções. E aqui está, queridos, a materialização, o cumprimento do nome dele. Que ele adicione, acrescente, adicionar. Aqui está, aqui entra a unção da frutificação em operação. Deus está adicionando, acrescentando e multiplicando uma tribo para liberar uma unção dentro do estabelecimento de um governo, para que no completo Israel pudesse receber uma unção de frutificação. Essa frutificação está à disposição de nós hoje, queridos. Jacó aqui ele abençoa, primeiramente, tem algumas observações importantíssimas nesse texto. Jacó ele abençoou primeiramente os seus 2 netos, Manassés e Efraim, antes de abençoar o seu próprio filho José. Ele não abençoa José primeiro, ele abençoa os seus 2 netos primeiro. E esse momento está descrito em Gênesis 48, onde Jacó, já idoso, ele chama José e os seus 2 filhos para abençoá-los. E então ele adota Efraim e Manassés como seus próprios filhos, garantindo que eles teriam direito à herança ao lado de outros filhos dele. E ao abençoar os netos, queridos, outra coisa interessante, Jacó, ele inverteu a ordem esperada ao dar a bênção do maior para o mais novo. Resumindo, Jacó primeiramente deveria ter abençoado Manassés, porque era o primogênito, e não Efraim, mas ele inverte. Primeiro ele abençoa Efraim e depois abençoa Manassés. A Bíblia diz que ele faz isso colocando a mão direita sobre Efraim. Apesar de José ter visto aquilo, José tentou corrigir aquela situação, tentando pegar a mão do pai e inverter. E a Bíblia diz que ele não conseguiu fazer isso, porque José queria que a bênção do pai recaísse primeiramente sobre Manassés, que era o primogênito. Jacó, contudo, insistiu, dizendo que Efraim, ele teria um papel mais destacado do que o outro. Nós vamos ler isso, queridos, está em Gênesis capítulo 48, versículo 17 ao 19, e algo que me chama a atenção aqui, é ver a profecia de Jacó sendo estendida para a próxima geração. Não ficou apenas no seu filho José, mas ela foi estendida para os seus netos. Isso me impressiona demais, queridos. Deus é um Deus que não traz a bênção só sobre a primeira, mas Ele acrescenta e multiplica a segunda geração. Ele leva para outras gerações. Em Gênesis 48, 17 diz assim, nós vemos aqui, você vai ver comigo, Jacó abençoando Efraim, o segundo nascido, de uma maneira que ele não abençoa Manassés, que deveria ter sido o primeiro, que era o primogênito. Olha o que diz: quando José viu o seu pai colocar a mão direita sobre a cabeça de Efraim,
não gostou, por isso pegou a mão do pai, a fim de mudá-la da cabeça de Efraim para Manassés, e lhe disse: não, meu pai, este aqui é o primogênito, põe a mão direita sobre a cabeça dele. E o seu pai, porém, recusou e respondeu: eu sei, meu filho, eu sei. Ele também se tornará um povo, também será grande. Apesar disso, o seu irmão mais novo será maior do que ele, e a sua descendência será uma multidão de nações. Pastor, e agora? Quero terminar essa ministração depois trazendo o significado desses dois nomes, Manassés e Efraim, e você vai entender por que Jacó estava liberando essa unção sobre eles. Embora José, queridos, tenha tentado inverter a ordem da bênção, ele não conseguiu, porque há algo sobre a maneira como Deus ordena o futuro, o nosso futuro, através de uma revelação profética, que não pode ser revertida. Se há uma unção profética de Deus sobre a tua vida, Nath, ninguém reverte, ninguém rouba. Mesmo que a gente tenta mudar as coisas, quer dizer, a ordem querer que a gente faça algo, se Deus te chamou com uma unção, deixe Deus te usar nessa unção. Não tente reverter. Deus te chamou para ser um profeta, seja um profeta, o melhor profeta que Deus quer que você seja. Deus te chamou para ser um pastor, seja o melhor pastor. Deus te chamou para ser um evangelista, seja o evangelista. Se Deus te chamou para ser um mestre, seja o mestre que Deus quer que você seja. Às vezes, queridos, nós queremos inverter as coisas, porque está na moda, porque está na onda, porque é mais bonito, porque um aparece, o outro não aparece, e o que aparece às vezes quer estar em evidência. Você simplesmente não pode alterar o plano de Deus, não podemos alterar o que Deus tem para nossas vidas. Quando uma palavra profética está verdadeiramente em operação, o processo não pode ser desacatado ou impedido. Quando Deus libera uma unção sobre minha vida, tua vida, queridos, a única coisa que nós temos que fazer é nos submeter a ela e dizer: eis-me aqui, Senhor, usa-me debaixo dessa unção. Não queira ser alguém, não queira ser fulano, ciclano. Deus deu uma unção para aquela pessoa, não anule a sua identidade para ser alguém. Seja você mesmo, seja o que Deus te chamou para ser. Ah não, pastor, mas nós estamos vendo aí igrejas que tem 10 mil, 15 mil, 20 mil pessoas. Eu queria pelo menos ser parecido com aquele pastor. Não faça isso. Ah, eu queria ser um César Castellanos, eu queria ser uma Valnice Milhomens, eu queria ser um Ralph Neighbor, eu queria ser um Billy Graham, eu queria ser um... Não, seja você, deixe Deus te usar do jeito que você é. Porque quando Deus, queridos, Ele entra, a unção profética entra em operação, não importa o quanto você possa tentar manipular o processo, você nunca terá êxito, nunca. Nós precisamos frutificar na unção que Deus nos chamou, e muitas vezes nós não estamos frutificando porque nós queremos uma unção diferente da que Deus nos deu. Em outras palavras, eu não estou sendo saudável como aquela palmeira que eu acabei de citar. Ela nasceu para ser palmeira. Se eu tentar enxertar qualquer outra coisa naquela palmeira, que não vai frutificar, não vai dar certo, não vai sair dali uma laranjeira, não vai sair dali um limoeiro, não vai sair dali qualquer outra coisa. Ela vai ser uma palmeira porque ela nasceu para ser uma palmeira. Depois de abençoar os netos, Jacó também dá uma bênção específica agora sim a José, seu filho, destacando-o como um ramo frutífero. A Bíblia diz que ele seria como uma árvore junto a uma fonte, reconhecendo a fidelidade e a proteção de Deus, que Deus lhe concedeu. Portanto, a sequência foi essa: Jacó
primeiro abençoou Efraim, Manassés, e só então depois abençoa José, o seu filho. E a bênção de Jacó, queridos, a José, que está em Gênesis 49, 22, nós vamos ler agora. Aqui, na verdade, fortalece o significado do nome dele. Lembra qual é o nome dele? O significado? Que ele adicione, que ele acrescente. Olha só, quando Jacó profetiza sobre o seu filho, ele diz o seguinte, 49, 22 em diante, Gênesis: José é um ramo frutífero junto à fonte, seus galhos se estendem sobre os muros, os flecheiros lhe dão amargura, atira contra ele e o aborrecem. Vocês acham que aconteceu isso com José? Foi aborrecido, atiraram contra ele, prenderam ele, jogaram na masmorra. Olha só, queridos, a profecia. O arco, porém, permanece firme, ele não se dobrou. Diante da mulher de Potifar, pode acontecer, vocês sabem a história de José, por nada esse homem se dobrou. Os seus braços são feitos ativos pela mão do poderoso de Jacó, sim, pelo pastor e pela pedra de Israel. Quem sustentou a unção desse homem de frutificação foi Deus. E vocês vão ver, queridos, que desde o nascimento de José, ele já recebe uma unção da mãe, dizendo que ele adicione, que ele acrescente, me dá um outro filho. Daí a pouco os dois filhos, vocês vão ver o significado dos dois filhos dele, qual é? Está tudo relacionado com acrescentar, multiplicar e frutificar. Em outras palavras, a tribo de José, que se dividiu em duas, para liberar a unção profética, que ele acrescentaria, que ele multiplicaria. Toda a descendência dessa tribo foi uma tribo de multiplicar, 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 crescer, crescer, crescer. Precisamos dessa unção. Precisamos dessa unção. Se você ler numa outra versão, na NVI, nós não vamos ler para a gente adiantar aqui, mas lá diz que José seria como uma árvore frutífera. Não só um ramo frutífero, mas uma árvore frutífera, uma árvore à beira da fonte. Agora, pela história aqui, queridos, de José, nós sabemos que ele foi dotado de uma extraordinária capacidade administrativa. José tinha uma unção de administração. Que unção linda. E nós vemos isso na vida de muitas pessoas e reconhecemos isso. Nós vemos às vezes pessoas que têm uma unção específica para administrar as coisas. Eu posso aqui citar algumas que eu sei que são. Priscila, minha esposa, tem essa unção sobre a vida dela. Mamãe dela liberou uma unção que ela seria como Jacó, como José. E a Priscila tem essa unção de administrar, onde ela põe a mão, prospera. Outra pessoa que eu reconheço essa unção na vida dele é o pastor Miquil. O pastor Miquil tem essa unção também, um excelente administrador, onde ele põe a mão, prospera. E tem outras pessoas aqui que tem essa unção de José, uma unção que prospera. E pela história nós sabemos que José, queridos, ele foi dotado de uma extraordinária capacidade administrativa, de governar. A propósito, existe uma diferença em ser administrativo e ser um gerente. E eu posso dizer isso pela experiência corporativa que eu tive quando eu trabalhei no banco. Você pode ser um incrível gerente, incrível, como eu tive incríveis gerentes, e não ser detalhado em função da maneira como funcionam as coisas pessoalmente. Ou seja, você é só um gerente, não é uma pessoa administrativa. Não sabe governar, sabe gerenciar. Há uma diferença. O dom de administração, queridos, ele é diferente de um gerenciamento. E eu diria que administrar é um dom. Que se nós, queridos, na igreja, no nosso trabalho, no nosso secular, tivermos pessoas do nosso lado que sejam bons administradores, nós seremos muito mais abençoados. Faraó foi abençoado no Egito por causa de um administrador, de uma unção específica que José tinha sobre a vida dele. E o dom de administração, ele está sim relacionado com governar,
mas mais ainda com a capacidade de supervisionar. Um administrador, ele supervisiona, ele direciona os outros para executar as suas responsabilidades com excelência e eficácia. José fazia isso. José, ele começou a trazer direções para Faraó, dizendo: olha, é o seguinte, de tudo que nós colhemos, a quinta parte, 20%, nós vamos guardar. Aqui começa uma unção, queridos, que muitos de nós às vezes não temos recursos, nós não guardamos, não somos administradores com as nossas finanças. E se você quer uma referência, aqui está uma, bíblica: 20% do que você ganha, guarde, junte, prepare, faça uma previdência, seja um administrador das suas finanças. Ah, pastor, mas não dá, estou pagando isso, pagando aquilo, estou indo... José, ele foi um bom tomador de decisões, e se queremos ter essa unção de governo que estava sobre José, nós precisamos olhar, queridos, como funciona, ou como olhar para a forma como ele tomou as suas decisões. E você vai perceber que ele foi muito versátil na maneira como ele se adaptou às circunstâncias. Caiu lá no buraco, foi vendido, daqui a pouco estava um escravo, daqui a pouco estava na masmorra, mas você vê que em todos os momentos ele sempre foi muito versátil, e isso nos mostra que mesmo em tempos difíceis, nós devemos procurar maneira de nos adaptarmos para o sucesso. Pastor, não está dando para guardar, crie uma maneira, queridos, e guarde. Seja versátil, prepare as coisas, faça as coisas acontecer. É uma unção de administração que está sobre nós nesse estabelecimento de governo, e nós como igreja, como povo de Deus, precisamos ter essa unção sobre as nossas vidas, queridos. José, ele desenvolveu um caráter do Senhor aonde quer que ele estivesse. A Bíblia diz que ele não reclamou por tudo aquilo que ele teve que passar, apenas ele disse: aqui estou, Senhor, sou favorecido por Deus, e tudo o que precisares de mim eu vou fazer. Irmãos, para de reclamar das coisas, não adianta, piora. Murmuração libera demônios de extermínio sobre a minha vida, a tua vida, a nossa igreja. Seja como esse homem, desenvolva um caráter, não importa onde ele estivesse, ele não reclamava. Estava na prisão, não reclamou, foi no buraco, não estou falando buraco, mas vocês estão me entendendo. Não reclamava. Não há dúvidas que ele estava, queridos, traumatizado. A Bíblia fala sobre isso, o jeito que ele viu os irmãos, chorou, que ele estava ferido por dentro, mas deixou Deus usar os seus desafios para criar santidade dentro dele. Às vezes nós pegamos as coisas ruins, queridos, nos magoamos, fechamos o coração, ficamos brigados, fazemos... Às vezes nós somos como crianças com Deus, com os pastores, com os líderes, ficamos fazendo birra. José, ele estava doído, ferido, chateado, aborrecido. Os irmãos traíram ele, venderam ele, prenderam ele, escravo. Mentiram, a esposa de Potifar mentiu, Potifar prendeu ele. Gente, o que esse homem passou? Mas ele usou esses desafios para formar o caráter e a santidade dentro dele, não para ficar zangado com os outros. Não, eu vou me vingar, eu vou matar o Potifar, vou pegar essa mulher aí, ó, deixa ela comigo a hora que eu catar ela. Ele tinha um forte e rígido sentido de dever, de justiça, mas a Bíblia diz que apesar de tudo isso, ele foi generosamente generoso, excepcionalmente generoso, demonstrando autocontrole com a esposa de Potifar, no momento que vocês sabem, no momento em que ele foi próspero. Ele foi um homem, queridos, que teve autocontrole com a sua prosperidade, com a sua riqueza. Sabe o que isso significa? Que ele não deixou nem os prazeres e nem a riqueza subir na cabeça. Muitas vezes, queridos, as pessoas vão subindo um degrau após o outro, vão subindo, se tornam famosos, importantes. Aí a riqueza, a posição, o status sobe na cabeça.
Não era ninguém, daqui a pouco é alguém, daqui a pouco é mais que alguém, daqui a pouco acha que é a quarta pessoa da Santíssima Trindade. Deus Pai, Filho, Espírito Santo e eu. Esse homem não deixou isso acontecer. Não deixou isso acontecer. Os prazeres e as riquezas. Esse homem se tornou o segundo mais importante no Egito. Mas nada disso subiu na cabeça dele. Manteve um coração fiel, íntegro. José tinha força de caráter, mas muito sensível, muito terno. A gente conhece um pouquinho da história desse homem. Foi modesto na sua liderança, governou com humildade. Você vai vendo ali como que ele foi distribuindo os trigos, acabou o dinheiro, aí ele foi negociando terra, sabia negociar com o povo, conversar com o povo. Resumindo, queridos, um grande exemplo de um governante, um grande exemplo de um, como eu diria assim, de um administrador. Um grande exemplo. Seu amor pelos seus irmãos, a Bíblia diz que era incondicional, apesar de tudo aquilo que ele tinha feito por eles. Agora, não para por aí. Hoje eu não quero demorar muito. Seguindo aqui, você vai ver um momento em que Moisés vai abençoar as tribos de José, antes de entrar na terra prometida. E Moisés diz algo muito interessante. Eu quero ler com vocês a respeito de José. Isso está em Deuteronômio capítulo 33, versículo 13. Olha o que diz. Agora é Moisés liberando as bênçãos sobre as tribos. E chega a tribo de José, ele diz assim: a respeito de José, disse: que o Senhor abençoe a sua terra, com o precioso orvalho que vem do céu, e com as águas das profundezas, com o melhor que o sol amadurece, e com o melhor que a lua possa dar. Veja bem, tudo relacionado à frutificação e multiplicação. Aí diz assim: com as dádivas mais bem escolhidas dos montes antigos, e com a fertilidade das colinas eternas, com os melhores frutos da terra e a sua plenitude, com o favor daquele que apareceu na sarça ardente, que tudo isso repouse sobre a cabeça de José, sobre a sua fronte do escolhido, entre os seus irmãos. É majestoso como a primeira cria de um touro, e seus chifres são os chifres de um boi selvagem, como os que ferirá as nações até os confins da terra. Olha o que diz o versículo 17 agora. Assim são miríades de Efraim, e assim são os milhares de Manassés. Que interessante, queridos. Se você prestou atenção aqui nesses versículos que nós lemos, quando Moisés abençoa as tribos de Israel, em Deuteronômio capítulo 33, ele abençoa a tribo de José como um todo. Ele não abençoa a tribo de Manassés e Efraim separada. Ele abençoa como um todo. Por que ele faz isso? Ele não menciona separadamente Efraim e Manassés, porque na bênção, Moisés faz referência aos dois filhos de José, ao dizer que as bênçãos do pai recairiam sobre as bênçãos de Deus recairiam sobre a cabeça de José, que ele seria príncipe entre os seus irmãos, mas simbolicamente nessa liberação ele inclui os dois filhos, Efraim e Manassés, na bênção para José. Por quê? Porque a origem da unção do acrescentar e de multiplicar não vem de Efraim e de Manassés, vem do pai. Ele entende, ele reconhece a unção de acrescentar, de adicionar, de multiplicar que estava sobre o pai, e claro, sobre os filhos ele libera, dizendo que milhares, miríades das tribos dos filhos seriam sobre eles também, porque eles estavam recebendo a unção do pai. Toda a tribo, queridos, de José teve essa unção. Moisés, ele descreve as bênçãos de José como sendo, vocês viram, bênçãos abundantes,
bênçãos prósperas, abraçando bênçãos dos céus, bênçãos na terra, frutos do sol, colheita das estações, menciona o vigor dele, menciona que os descendentes de José seriam as multidões de Efraim, os milhares de Manassés, e que eles floresceriam. Ele é detalhista nas bênçãos, falando que essa tribo, ela teria uma unção de acrescentar, de multiplicar, e assim ele reconhece a importância de ambos os filhos de José, mas concede uma única bênção sobre a tribo de José. Manassés significa, eu acho lindo isso, você vai ver comigo, esquecer, saltar para cima, para longe. Manassés significa isso. Por quê? Porque quando ele nasceu, José disse assim: Deus me fez esquecer de todos os meus trabalhos e de toda a casa do meu pai. Aqui nessa terra onde eu estou, eu vou frutificar. Ele tinha passado por tantas decepções, José, na casa do pai, por toda a caminhada dele. Quando o primeiro filho dele nasce, ele diz assim: meu filho, você vai se chamar Manassés. Sabe por quê? Porque você significa que Deus me fez esquecer de todos os trabalhos, de todo o sofrimento, de toda a dor que eu passei no passado. Por isso o seu nome é Manassés. E ele disse: aqui eu vou frutificar. Esse foi o nome dado, queridos, por José, como um reconhecimento da ajuda de Deus, como eu diria, por ele ter superado os sofrimentos e as dificuldades que ele havia enfrentado no passado. Em Gênesis 41, 51, nós não vamos ler, mas ali José, ele explica o motivo de ter escolhido esse nome, e ele diz exatamente isso: Deus me fez esquecer todo o meu sofrimento de toda a casa de meu pai. Manassés. O nome aqui refere à experiência, à cura, à superação de José, que passou por uma série de provações, antes que ele se tornar uma figura muito importante no Egito. E aí ele nomeia o seu filho como Manassés, simbolizando que apesar das adversidades, apesar do sofrimento, Deus havia restaurado e lhe dado novas razões para ele seguir em frente. Como vocês perceberam, na ordem de Deus, apesar de Efraim ter nascido depois de Manassés, Efraim recebeu a bênção da primogenitura. E vocês vão entender agora porque isso aconteceu. O nome de Efraim, sabe o que significa? Duplamente frutífero. Por isso que Jacó teve que inverter a bênção e abençoar Efraim. Quando José vê o primeiro filho, Manassés, nascendo, ele diz: meu filho, você me fez esquecer de todo o sofrimento da casa de meu pai e de tudo que eu passei. Mas o nome dele não foi uma sequência do nome dele. O nome de José, para que a descendência dele pudesse permanecer, qual era? Adicionar, acrescentar, multiplicar. Manassés não tinha essa essência de acrescentar, de frutificar, de adicionar. Mas o filho dele, Efraim, tinha, porque Efraim significava duplamente frutífero. Para que a descendência de José pudesse continuar, Jacó teve que inverter a bênção, trazer o último para o primeiro, para que ele recebesse a bênção do pai e a descendência da tribo permanecesse. É lindo, não é? Deus muda tudo, queridos, profeticamente, para cumprir o propósito dele na nossa vida. Me arrepio todo, queridos. Quando Efraim nasceu, o pai dele disse assim: Deus me fez próspero na terra da minha aflição.
Esse foi o nome dado a ele, queridos. Há um reconhecimento das bênçãos, da prosperidade que ele experimentou ali na terra do Egito, apesar de ter enfrentado todas as dificuldades. Nós falamos de Gênesis 41, 51, falando de Manassés. Gênesis 41, 52, fala de Efraim, quando Deus explica o motivo pelo qual José deu o nome a ele de Efraim. Deus me fez prosperar na terra onde havia sofrido. Em outras palavras, se você for ver a origem hebraica de Efraim, significa duplo fruto, duplamente frutífero. O nome Efraim significa a restauração e a abundância de Deus, que Deus concedeu a José. Ramo frutífero, ele ia frutificar. Efraim recebe essa unção do pai, através da inversão da bênção do avô, para que a descendência pudesse permanecer, mesmo em meio a uma terra estrangeira, onde os filhos dele nasceram. As condições adversas, isso traz, queridos, o nome dele traz a ideia da bênção, da multiplicação, e que está alinhada com o papel da tribo de Efraim, que teria futuramente, não sei se vocês lembram que o avô disse assim: ele é o mais novo, mas ele será mais importante, mais sobremodo do que Manassés. E se vocês forem conhecendo a história de Efraim, vocês vão ver que foi uma das tribos mais numerosas e influentes de Israel, especialmente com a região do norte, das terras do norte, onde ele ficou. E terminando, queridos, a conexão entre a tribo agora de José com Davi, como a gente sempre tem trazido, as conexões quando as tribos se juntam com Davi, você vai perceber algo importante, que em Hebrom, quando essas tribos de José se juntam em Hebrom, dá um apoio ali significativo aos descendentes de José, Efraim, Manassés, chegaram até ele, proclamando o rei de Hebrom. Claro, nós já sabemos disso, após a morte de Saul, Davi se torna rei, ungido do Senhor, ali em Judá, em Hebrom. E aí você vai perceber algo importante, que esse apoio foi crucial para Davi estabelecer o seu reinado unificado, pois as tribos de Efraim e Manassés representavam uma parte significativa da população mais influente da região do norte. E na hora dele se tornar rei, se Davi não tivesse o apoio dessas duas tribos, ele não teria se tornado rei de Judá lá em Hebrom. A união das tribos, queridos, inclusive as de Efraim e Manassés, simboliza a restauração, a coesão de Israel com Davi, que tinha sido escolhido para liderar o povo de Deus, de Israel. Coloque-se de pé, por favor, eu quero orar nessa hora. Eu quero declarar nesse primeiro culto de novembro, queridos, nós vamos ter aí uma conferência muito importante esse mês. Daqui 2 semanas nós já estaremos em meio à conferência. Aliás, todos que estão nos honrando aqui com a sua presença, visita, nos visitando, se vocês quiserem participar desta conferência, vocês estão mais do que convidados. Vai ser uma conferência excepcional, aberta a todo o corpo. A história de José, e eu quero orar com vocês agora, é uma poderosa demonstração, queridos, do que Deus transforma a dor em frutificação e em honra. Dor em frutificação e honra. A Bíblia diz que José superou todos os seus traumas, adversidades, se tornou um exemplo de fé, perseverança, de restauração. A Bíblia diz que os seus filhos Efraim e Manassés, queridos, simbolizam cura e prosperidade. Primeiro filho, Manassés, Deus me tirou do sofrimento, cura. Segundo, Deus me fez prosperar duplamente nessa terra, prosperidade. Eu quero liberar isso sobre nós nesse mês.
uma unção de cura, uma unção de prosperidade e uma unção de fertilidade, de frutificação. Pai, nós estamos aqui nessa manhã. É uma herança espiritual dessa tribo de José, de Efraim e Manassés. José, Senhor, recebeu uma herança e ela foi multiplicada, abençoando gerações e fortalecendo povos em todo Israel. Nesta manhã nós estamos aqui, Senhor, na Tua presença. Assim, Senhor, como José e a sua linhagem foi abençoada, experimentando a frutificação divina, eu quero declarar que nesta manhã, nós também, como Igreja Nacional do Senhor Jesus Cristo, família de aliança aqui em São José dos Campos, nós também venhamos receber essa unção de sermos pessoas frutíferas, acrescentando e multiplicando, Senhor. Que as unções de José, desse ramo frutífero, a unção, Senhor, de Efraim, de Manassés, venha, Senhor, se manifestar sobre as nossas vidas. A promessa de Deus é acrescentar, multiplicar e naturalmente a restaurar tudo o que parecia perdido na vida de José. Isso está sobre as nossas vidas hoje, Senhor. Não há nada perdido. Deus pode curar e prosperar. E essa promessa, Senhor, encontra-se o ápice em Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, que veio para trazer vida e vida em abundância. E hoje Deus nos chama a abrir o nosso coração aqui neste lugar e receber uma verdadeira frutificação que vem do próprio Deus. Uma vida restaurada, cheia do propósito de Cristo. E nós estamos aqui, Senhor, nesta manhã dizendo sim ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, permitindo, Senhor, que ao entrar em nossas vidas frutifique, nossas vidas multiplique, nossas vidas, Senhor, cumpra o propósito pelo qual nós nascemos. Declaramos que essa unção, Senhor, venha sobre nós nessa manhã, que o Senhor traga sobre a igreja uma unção de acrescentar, de adicionar, de multiplicar e frutificar, Senhor, em nome de Jesus, amém e amém. Deus te abençoe, queridos, e até a próxima semana, em nome de Jesus.